Eu queria ficar mesmo no meu Pilão Velho. Em 1875. Mamãe, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? Meu nome é Roberto da Silva. Todos os outros dados da minha biografia são o que eu chamo de dados oficiais. Porque eu extraí esses dados de processos judiciais, do juizado de menores principalmente. Depois eu reescrevi essa história, né? Mas os pais moravam em São José dos Campos e com a separação do casal, a mãe veio com os 3 filhos para São Paulo em busca de auxílio de um programa de juizado de menores aqui. E até que ela fosse atendida pelo juizado de menores, levou uns 4, 5 meses e com isso ela estava vivendo com as crianças na rua, né? E quando finalmente ela foi atendida pelo juiz de menores, o juiz entendeu que a família estava tão debilitada e a mãe também tão vulnerável que recomendou a internação dela num hospital psiquiátrico na Vila Mariana e o encaminhamento dos 4 filhos para a FEBEM, aqui em São Paulo. Quando as crianças foram apreendidas da mãe, a mãe ainda passou a viajar por diversas cidades, diversas unidades da FEBEM, à procura dos filhos. Então, essa idade de 7 anos, eu lembro disso porque foi quando ela me localizou em uma dessas unidades e foi me visitar, né? Então, eu num galpão com umas 150 crianças lá e até então eu nunca tinha tido ideia para que alguém precisava de uma mãe, né? O que eram irmãos, o que era família, porque eu vivia no meio de meninos, eram policiais militares que cuidavam de nós, todas as nossas necessidades eram feitas pelos funcionários e policiais militares. Então, quando alguém me apresentou essa senhora como minha mãe, eu tomei um susto, né? E eu saí correndo no meio do mato, me escondi. Então, essa é a primeira lembrança. Aos 17 anos, eu vim trabalhar aqui no centro da cidade. A sede do juizado de menores era aqui. E eu fiquei trabalhando no gabinete do juiz de menores, né? Então, foi a primeira vez que eu saí para as ruas, né? Mas, um pouco tempo, eu fui mandado embora da FEBEM, que eu já estava com 17 anos, e aí eu passei a morar nas ruas, né? Aqui era onde se dava a vida, os pequenos furtos, a droga, os amores, os romances, tudo aconteciam por aqui. Mas depois, eu já estava com quase 19 anos, aí não tinha mais como passar por adulto, aí me mandaram pela primeira vez para a casa de detenção. Eu acabei encontrando lá quase todos os meninos que haviam sido criados comigo na FEBEM e entrado como bebês ainda, eu acabei por encontrar dentro da prisão, né? Então, isso me deu a certeza de que todos nós tínhamos uma história em comum e que se alguma coisa havia dado errado em nossas vidas, não era só por responsabilidade nossa, né? E o meu trabalho consistiu em investigar exatamente isso. O que é que deu errado nas nossas vidas e por obra de quem? Então aí eu voltei aos arquivos públicos, mas aí já fazendo mestrado na USP, voltei aos arquivos públicos, arquivo de juizado de menores, que eu conhecia bem, foi lá que eu localizei pela primeira vez um processo que me dizia a respeito, fui aos arquivos do sistema penitenciário e de diversos órgãos, levantar as informações a meu respeito, saber quem era meu pai, quem era minha mãe, quem eram meus irmãos, eventualmente por onde eles andavam e de assim por diante. Mas também me interessei muito pela história daqueles outros meninos que eu encontrei dentro da prisão. Ao final, eu tinha, se não reconstituído, porque não era possível mais colocar esses irmãos vivendo junto, mas pelo menos eu tinha localizado 60 grupos de irmãos que foram separados ainda como bebês, quando crianças, quando foram para a FEBEM.